Boa noite, 10º B. Hoje nós vamos trabalhar com a administração tributária. Como nós já sabemos, o direito tributário tem 3 funções. Primeira função do direito tributário, instituir tributo. Então, a Constituição Federal, para que se cumpra essa primeira função, que é instituir tributo, a Constituição Federal, como fonte número 1, ela dá as regras e os princípios que o legislador infraconstitucional deve obedecer para a instituição de tributo, que tributo é gênero, e as suas várias espécies de tributo, ok? Então, primeira função do direito tributário é instituir tributo. Peço desculpas a vocês, porque estou com um problema de voz. Segunda função do direito tributário é fiscalização. Não adianta nada o Estado instituir tributo e não criar uma máquina potente administrativa para fiscalizar a conduta do sujeito passivo, quer seja contribuinte ou o responsável. Então, o Código Tributário Nacional dedica vários artigos à administração tributária. Então, não adianta nada ocorrer o fato gerador, nascer a relação jurídica com todos aqueles elementos que vocês já conhecem. Não adianta nada fazer o lançamento tributário. Não adianta nada constituir o crédito se a fazenda não tiver meios para fiscalizar a conduta do contribuinte. O que se espera do contribuinte é que ele arque com o ônus tributário, que ele cumpra a sua obrigação tributária espontaneamente. Mas cabe também à administração tributária fiscalizar a conduta do contribuinte para constatar se ocorreu o fato gerador, para constatar se foi feito o lançamento, para constatar se não houve nenhuma uma das causas de suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário. Cabe à administração fazer isso. Então, nós temos alguns artigos. Então vamos repetir. Então, instituir tributo, fiscalizar e cobrar. Não adianta instituir o tributo como primeira função do direito tributário. Instituir tributo. Não adianta instituir se não tiver um corpo para fiscalizar. Não adianta fiscalizar se não exigir a cumprimento da obrigação. Então, o Código Tributário Nacional, na sua parte final, trata sobre a administração tributária. E um dos itens da administração tributária é a fiscalização. Então, qual é a função da fiscalização? Qual é a função do fiscal? A função é constatar e documentar a conduta do contribuinte. Então, o fiscal ele pode ir numa empresa, pegar os livros, verificar, ficar dias, meses e até anos, para fiscalizar o objeto da atividade econômica daquele contribuinte. Então, a fiscalização tem essa função de constatar e documentar. Aonde que vai ser documentado? Vai ser lavrado um auto de verificação, um auto de infração, onde vai se demonstrar que aquele contribuinte não cumpriu com a obrigação tributária. Ok? Então, isso tudo está desenhado a partir do artigo 194 do CTN. Vamos lá no artigo 194? Vamos pegar. Título 4 da fiscalização, capítulo 1, fiscalização. Artigo 194. Nós estamos trabalhando hoje com a administração tributária. O primeiro item é fiscalização, que é a primeira função do direito tributário. Então, o que diz o artigo 94? Peguem o seu código. Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei,
regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de legislação e da sua aplicação. Então, nós temos regra número 1, fiscalização, princípio da legalidade. Então, aqui na nossa lei complementar, que é o Código, nós temos as regras gerais. Além dessas regras, tem as regras específicas de cada tributo, ok? Artigo 195, prestem atenção. Olha só. Para os efeitos da legislação tributária, lembra-se quando nós estudamos legislação tributária, artigo 96 do CTN? Ora, para os efeitos da legislação tributária. O que você deve entender pela expressão legislação tributária? Vamos lá no artigo 96, pegue o seu código e vamos lá no artigo 96 do CTN e vamos verificar o que nós devemos entender pela expressão legislação tributária. Olha só que interessante, impressionante isso. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares e assim por diante. Então, quando o artigo aqui 195 diz: para os efeitos da legislação tributária, vamos entender legislação tributária aí nos termos do artigo 96 do CTN. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados internacionais, os decretos e assim por diante. Então, para os efeitos da legislação tributária, não tem, grifem aí, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação desse de exibi-los. Pessoal, desculpe novamente. O que está dizendo aqui no artigo 95? Está dizendo o seguinte: não tem aplicação, não tem aplicação quaisquer dispositivos que excluem ou limitem, aqui diz, legais excludentes ou limitativas do direito de examinar, verificar livros, etc. Então, qualquer lei que entrar dentro do sistema que iniba, que limite, ou que coloque obstáculos à verificação de documentos fiscais, livros, etc., não tem aplicação. Por quê? O crédito tributário é um bem público. Ele já nasce protegido, com garantias, com preferências. E a legislação diz, a lei complementar diz o seguinte: qualquer lei que limite não tem aplicação. Por quê? O crédito tributário, ele nasce protegido. A administração tributária, a fiscalização tributária é para todos. Não é para uma pessoa, para um grupo de pessoas, é para todos. Pessoa física, pessoa jurídica. E aí vem a pergunta: e as pessoas imunes são sujeitas à fiscalização? As pessoas isentas estão sujeitas? Elas podem ser fiscalizadas? Sim. Resposta: sim. Por quê? A pessoa pode estar imune de impostos, mas ela não tem dispensa da obrigação acessória. Então, a administração, a fiscalização pode fiscalizar esse contribuinte para ver se está cumprindo as obrigações acessórias. No caso de isenção também, há uma dispensa do cumprimento da obrigação tributária principal,
que nasce pela ocorrência do fato jurídico tributário, mas não há dispensa das obrigações acessórias. Então, todo mundo pode ser fiscalizado. Quem já não viu aquelas caminhonetes, aquelas vans da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, nas rodovias, parando caminhões, etc., para fiscalizar. Constatando qualquer irregularidade, tem que documentar. Veja como é importante isso, né? O crédito tributário, ele é cercado de garantias de proteção, né? E agora a questão da fiscalização. Tudo isso para ver. Ocorreu o fato gerador? Não houve pagamento de tributo. Aquela mercadoria está acompanhada de documento fiscal? A empresa que vendeu e comprou é idônea? Então, dentro disso tem muitos crimes, né? Então, cabe à fiscalização constatar a parte tributária. E a parte de crime é encaminhado lá para o Ministério Público, para verificação, para apuração de crimes. Então, artigo 195, importante, qualquer lei que limite ou dificulte ou coloque um obstáculo para a verificação de documentos não tem qualquer aplicação. Por quanto tempo uma empresa tem que guardar os documentos sujeitos à fiscalização? A resposta está no parágrafo único. Peguem aí o código e vamos verificar. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra o quê? A prescrição dos créditos tributários. Então, quanto tempo a empresa tem que guardar? Até que ocorra a prescrição. Vocês sabem muito bem que a prescrição está no artigo 151 do CTN, nossa lei complementar, e é uma das causas de extinção do crédito tributário. A Fazenda ficou dormindo, não constituiu o crédito, ela constituiu o crédito, não cobrou, depois da constituição, o seu crédito tributário. O que vai acontecer? Prescrição. O que é prescrição? É quando a União, o sujeito ativo, perde o direito de provocar atividade jurisdicional do Estado. Então, para nós entendermos bem, recordando, o lançamento é um marco, fica no meio. Antes do lançamento eu posso falar em decadência, após o lançamento eu posso falar em prescrição. Então, a regra está aqui no parágrafo único. Artigo 196 agora. Artigo 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências fiscalizadoras de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento. É o que eu falei. É função da fiscalização, ela fiscaliza, ela constata alguma coisa, ela tem que documentar. Ela tem que documentar, ela tem que colocar no papel. Ela documenta no computador, no papel. É a documentação como necessária para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, princípio da legalidade, que fixará prazo para a conclusão. Depende do objeto da atividade econômica, pode ser um dia, meio-dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e assim por diante. Eu mesmo, exemplo meu, eu trabalhei muito tempo em um supermercado, meu primeiro emprego, e veio uma fiscalização grande lá no supermercado. O que os fiscais pediram? Aquelas bobinas, né? Daquelas máquinas que registravam, registradoras. Então ficaram meses e meses, caixas e caixas, todas aquelas bobinas, né, que utilizadas foram conferidas. Vejam só, um trabalho medonho, incrível. Para quê? Para se documentar se houve ou não a prática de alguma irregularidade. Agora, interessante. Um advogado, ele pode ser intimado para prestar informações sobre um cliente seu? Ele pode receber uma intimação da autoridade administrativa, de qualquer âmbito,
para que informe se a empresa que ele é advogado pratica isso, pratica aquilo e assim por diante. Não. É o sigilo em decorrência da profissão. É isso que diz o artigo 1900. Olha, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação ao bens, negócio ou atividade terceiro. Aí vem o rol. Mas o advogado, o padre, o psicólogo, essas pessoas, por dever de ofício, tem que manter o sigilo. Já pensou? Se o advogado pudesse ser intimado para prestar informações sobre seus clientes? Vejam só. Então, quais são as pessoas, de acordo com o artigo 197, que poderão receber uma intimação por escrito para prestar informações de terceiros? Veja só. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. Hoje, se você lavrar uma escritura pública, o cartório tem 30 dias para informar a Receita Federal quem vendeu, quem comprou, qual foi o valor. O tabelião, ele pode receber uma intimação por escrito para que informe detalhe de operações, transações que foram realizadas em períodos, tais. Pode, mediante intimação escrita da autoridade administrativa competente, os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício. Por que tudo isso? Porque o crédito tributário é um bem público, né? E tributo não está na esfera do arbítrio, da vontade, é dever ser, é obrigatório. Então, correu o fato gerador? Deve ser. Relação jurídica, lançamento, notificação de lançamento. E agora nós estamos na administração tributária, né? Onde o Estado ele pode verificar toda a documentação do sujeito passivo para verificar, constatar a existência de irregularidade. Constatou? Documenta. Um auto de infração. E algumas pessoas que podem ser intimadas para prestar informações. No caso aqui, tabelião, escrivão e demais serventuários de ofício. Quem pode mais? Inciso 2. Os bancos. Olha só, hein? Os bancos. Os bancos podem receber, são obrigados a prestar informações mediante intimação por escrito? Sim. Há uma grande polêmica, divergência na doutrina, né, sobre esse assunto. Mas aqui é clara a lei complementar, mediante intimação escrita. São obrigados. Não está na esfera do arbítrio. São obrigados a prestar informações. Por quê? Porque o crédito tributário é obrigatório. Quem mais? As empresas de administração de bens também. Elas são obrigadas a prestar informações. 4. Os corretores, leiloeiros, despachantes oficiais, todas essas pessoas são obrigadas, mediante intimação por escrito. Os síndicos da falência devem prestar informações. Os liquidatários, os comissários na época das concordatas, etc. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse rol é exemplificativo ou taxativo? No primeiro momento, eu responderia assim, é um rol taxativo. Mas quando a gente chega aqui, no inciso 7º, o inciso 7º diz o seguinte, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividades ou produção. Então, essa relação, esse rol não é taxativo, é exemplificativo, ok? Muito bom. Artigo 198.
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo. Olha só. Você é um funcionário público. Você é um fiscal. Você tem elementos. Hoje está tudo muito fácil dos meios eletrônicos. Hoje está muito tranquilo. Vejam como é importante isso. A pessoa que trabalha lá no órgão público tem informações de empresas, da indústria, pessoas físicas. Em razão da sua função, do seu cargo, ela pode divulgar isso? Não. Olha só, o que diz o artigo 98? Sem prejuízo do disposto na legislação, é vedada, é proibida a divulgação. É proibida a divulgação da situação do contribuinte. Olha só que importante. O que acontece às vezes? E eu já vi isso. Na primeira página de um jornal, assim, os maiores devedores da Previdência. Aí vem empresa tal, empresa tal, empresa tal, clube de futebol, etc. Pode. O que diz aqui? Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação. É vedada a divulgação. Não é permitido isso. Se for divulgado, cabe ação de indenização. Imagina se vai ser divulgado que a Osana deve. O que vai acontecer perante meus amigos, meus alunos, as pessoas que têm relações comigo? Nossa, grande devedor, não vai ser mais minha advogada. Ela não cumpre com as suas obrigações. Então, não pode, é proibido, é vedada a divulgação. Agora, se a fiscalização é para documentar, a Fazenda Pública, considerando a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, elas podem ter um intercâmbio entre si para troca de informações? Sim. Qual é a fonte? Qual é o apoio aqui? Vamos ver o artigo 199. A Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos e podem fazer permuta de informações. Hoje é comum isso, né? Então, a fiscalização do ICMS vai numa empresa e apura uma irregularidade de âmbito da União. Ele não vai autuar a União pela União. Ele vai informar a União, olha, tem indícios. Então, essa troca de informações é uma coisa muito importante. Outra coisa, o sujeito passivo, ele pode resistir à fiscalização? Ele pode resistir à fiscalização? Se isso acontecer, aplica-se o artigo 200, que diz? As autoridades administrativas federais poderão requisitar auxílio da força pública federal, estadual ou municipal. Olha só, que interessante, né? Havendo esse obstáculo, esse impedimento, essa resistência, a Fazenda Pública, o agente da administração, dentro desse contexto, pode solicitar força policial. Pessoal, resumindo, de forma bem sucinta, nós lemos os artigos apenas hoje. Os artigos, a partir do artigo 194 até o artigo 200, que trata da administração tributária, o item fiscalização, é muito didático, bem claro. Repetindo, princípio da legalidade, função é documentar, constatar e documentar a conduta do contribuinte. Todo mundo pode ser fiscalizado, todas as pessoas, inclusive as imunes e as isentas, todo mundo
abrange todo mundo, não é só um setor. Quaisquer leis que impeçam ou inibam a ação da fiscalização não têm aplicação. Pessoas poderão ser intimadas pela autoridade administrativa competente para prestar informações, exceto aquelas que devem guardar sigilo em função da sua atividade, no caso advogado, psicólogo e assim por diante. É proibido, é vedada a divulgação, nos termos do artigo 198. 199, há uma troca de informação, há um intercâmbio entre as 4 pessoas políticas de direito público, e a autoridade administrativa ela pode solicitar força policial para fazer a fiscalização, havendo a resistência. Ok? Muito bem, então nós terminamos a parte da fiscalização, tá? Depois nós vamos continuar para tratar da questão da dívida ativa. Boa noite.